O engajamento dos profissionais foi fundamental para que o atendimento prestado pelo Hospital Pequeno Príncipe durante esta pandemia tivesse o melhor resultado possível. Hoje, na segunda e última parte da conversa com o Dr. Vitor Horácio, ele nos conta o que mudou na relação entre equipe clínica e familiares neste momento único da saúde pública. Continue nos acompanhando nas redes sociais da Linete para saber sobre as novas edições do Linete Drops. Até lá! Nós temos uma equipe muito engajada no atendimento da saúde da criança. E isso, ele não é só do ponto de vista médico, né? Ele é do ponto de vista dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem. Existe uma política dentro do hospital que é endossada pela direção, que faz com que a gente esteja sempre em atividade nas situações que estão acontecendo, né? Especificamente aqui em Curitiba, nós tivemos o fechamento de um hospital que atendia criança, então eles acabaram com a pediatria, a parte de convênio, e na parte do SUS, nós tivemos um hospital de clínicas que fechou o andar da pediatria. Então, tinha tudo para o Hospital Pequeno Príncipe assumir o verdadeiro caos. Mas isso não aconteceu. E não aconteceu por quê? Porque a gente conseguiu se organizar no sentido de criar um fluxo de atendimento das crianças de tal forma que a gente mantivesse a segurança para a criança COVID positiva e também um fluxo seguro para aquelas crianças que eram suspeitas, mas não eram COVID positivo. Então, nós criamos, com o endosso da direção do hospital, um andar onde nós conseguimos fazer um fluxo de triagem para essas crianças, de tal forma que nesse andar ficassem apenas as crianças que eram comprovadamente positivas e saíssem desse andar as crianças que viessem com exame negativo. Para fazer isso, nós tivemos que utilizar no laboratório, o laboratório teve que se adaptar e começar a fazer o exame, que é o RT-PCR, com o resultado em menos de 24 horas. Então, nós conseguimos agilizar isso. Então, a criança internava, a gente fazia o rastreamento para ver se era coronavírus ou não, e a partir daí, a gente, com o resultado negativo, tirava ela do quarto andar e colocava ela na área dos Covid negativo, então, que seria o terceiro andar ou a outra ala do quarto andar, deixando o quarto andar apenas para os positivos. Então, a gente teve que se reinventar no fluxo de triagem para internar, no fluxo dentro do hospital de agilizar o resultado do exame e também, lógico, né, a gente teve que se adaptar com relação aos EPIs, ao equipamento de proteção individual de quem atende, né, de quem recebe a criança no hospital. Então, tudo isso aí teve que ser feito com bastante agilidade e a gente conseguiu fazer. Tanto é que na ala do hospital, onde a gente tem as crianças internadas com o Covid, foi a ala do hospital que menos teve profissionais da área da saúde contaminados. Então, mostrando que a gente conseguiu se adaptar, criando segurança para todos os lados, para aquele que precisa ser atendido e para aquele que atende. Os três profissionais, né, enfermeiro, médico e psicólogos, trabalhando juntos, nós conseguimos fazer com que os profissionais se sentissem seguros no atendimento. E o fato de nós termos uma quantidade grande de equipamentos de proteção individual, onde a gente tinha nos noticiários aquela história de que muitos pacientes, muitos hospitais estavam tendo falta, isso criou um ambiente de segurança para a gente. Porque a gente tinha luva, a gente tinha máscara, a gente tem luva, né? A gente tem máscara, a gente tem gorrinho, a gente tem avental. Então, isso criou uma segurança, porque muitos profissionais que trabalham no nosso hospital, eles também trabalhavam em outros que estavam tendo falta disso. Então, isso fez com que ele valorizasse ainda mais a instituição e ficasse mais seguro, né? Não visse o fato de estar trabalhando com o paciente com coronavírus como um risco dele adquirir infecção e se contaminar ou levar para casa. Existe uma situação que ajuda muito a gente nesse sentido, que é a política institucional. Então, por exemplo, quando o paciente ele entra no hospital, nós temos que criar também um ambiente de segurança para o acompanhante e para a criança, que ainda é uma suspeita de coronavírus. Então, a partir do momento que você limita o número de pessoas circulando no hospital para todas as áreas, né, diminui o fluxo de estagiários, diminui o fluxo de profissionais no setor onde a gente atende essas crianças, né, diminui o fluxo de acompanhantes,
a gente coloca que é única e exclusivamente a intenção de deixar o ambiente mais seguro para todos. Então, esse compartilhamento de responsabilidades foi importantíssimo para a gente conseguir atingir o que a gente conseguiu hoje. E olha, no atendimento da criança com coronavírus, onde a gente tinha tantas dúvidas no internamento, na maneira como manusear, né? Tanta gravidade em criança, porque nós tivemos óbitos em criança também. O que mais foi gratificante para nós é a gente sentir que a família, ela reconheceu o esforço, né, de toda a equipe envolvida, do hospital. Então, hoje, a gente vai passar por essa pandemia com muitos momentos de angústia, mas ainda com muitos momentos de gratidão da família que levou a criança lá e está voltando com a criança viva para casa, né, e bem. Então, é uma situação delicada, porque a gente tem criança que teve coronavírus e que o coronavírus era uma doença dentre uma outra muito mais grave, né, um câncer, né, uma cardiopatia grave. Então, a gente estava lidando com duas situações. O coronavírus, que veio como um agravante, mas uma doença de base por trás. Então, a gente criou dentro do hospital um fluxo de tal forma que 3 médicos sempre avaliariam essas crianças. Então, nós criamos um adestramento de conduta de tal forma que quando o paciente chegasse lá, ele tinha segurança, porque os médicos já têm experiência no atendimento, né, uma segurança porque no sentido de observar sinais de gravidade, e numa segurança de que a equipe que estava acostumada a acompanhar a criança na doença de base estava dando suporte também. Então, isso criou uma segurança nos pacientes, porque no momento de uma doença que a gente ainda não conhecia, nós criamos fluxos separados. Esse é o fluxo para o paciente da reumatologia, se ele aparecer aqui no hospital. Esse é o fluxo do paciente da quimioterapia, esse é o fluxo do paciente da pneumologia. Então, todas as especialidades, no primeiro momento, mostraram para nós o que a gente precisaria ficar atento caso um paciente deles chegasse com Covid. E a partir daí, a gente criou um protocolo único. E isso foi muito rápido. Então, eu acho que a gente deixa vários legados nessa pandemia. Uma delas é a união do grupo em benefício da criança, né? Então, isso a gente demonstrou nisso aí. Uma outra situação também é a importância do paciente ter um vínculo com o médico e acreditar no que o médico está fazendo, que a enfermeira está fazendo. E isso mostrou no hospital uma união de todos, né? Porque hoje, eu digo para você que se um paciente ele fica grave e vai para a UTI, e ele sai da UTI após uma infecção por Covid, isso não é mérito do médico só, sabe? É mérito do profissional da limpeza, que cuidou da UTI para evitar contaminação, é mérito do pessoal da nutrição, que usou toda uma higienização na alimentação do paciente para evitar a disseminação da doença, é mérito da enfermagem, é mérito de todo mundo, porque até medicação, que a gente tinha dificuldade em saber qual era a medicação adequada, quando a gente viu na literatura que a gente tinha o soro de convalescente como uma possibilidade no tratamento da criança mais grave, o hospital foi atrás, a gente entrou no protocolo e a gente está utilizando isso hoje para o tratamento das crianças, com uma baixa mortalidade, né? Então, isso é uma coisa que vai mostrar que a gente tem que unir forças numa situação como essa, e fica muito mais fácil de você unir forças quando você tem a instituição apoiando a iniciativa de todos que trabalham nela. Se a pandemia pode deixar algum legado para a gente, que seja o despertar da solidariedade de todo mundo, né? Que a solidariedade fique como uma lição para isso que a humanidade está vivendo, né?